A mulher muda, o corpo muda, o estilo muda, as prioridades mudam. Estamos no quarto episódio das Mães do Modcast, com duas convidadas muito especiais. Ao meu lado direito está a Eronilde, a gerente da Concept, e eu fiz o convite a ela, porque ela tem uma história muito bonita. Boa tarde, Ero. Boa tarde. E aqui a Júlia Rezende, não é mãe ainda, mas eu fiz um convite especial para ela porque ela tem uma bagagem diferente e acho que vai trazer um ganho para todas as mães. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Obrigada pelo convite. Essa semana toda nós estamos conversando com mães que tem vários tipos de mães que cuidam dos pais, mães que cuidam dos seus filhos, mães que deixaram filhos, mães que resgataram filhos, mãe solo, mãe em casal. E aí nós trouxemos muitas histórias de pessoas que se superaram, mudaram o foco, conseguiram atingir o objetivo. E hoje eu quero trazer essa história dessa mãe, que é a Ero, que hoje está com 28 anos. Ero, fala como que foi essa história de você mãe e você filha, para a gente entender. Olha, na verdade, ser filha é até que é bom, né? A gente ser filha, a gente dá um jeito porque a mãe sempre dá um jeito. Agora, ser mãe já é mais complicado. Minha filha não foi planejada, né? Ela veio da bênção de Deus. Inclusive, eu sonhei antes de engravidar. Minha mãe sonhou e eu sonhei até com o nome, né? Que é Emanuela, que significa Deus é conosco. E assim, não foi planejado, mas veio muito abençoada. Veio para me transformar, porque quando ela nasceu, ali de mim nasceu também uma nova mulher. Um novo pensamento, novos sonhos, novas metas. Você me falou que você é a primeira filha de seis filhos. É isso. Minha mãe tem 6 filhos e é mãe solteira, né? Criou todos nós com garra, com luta, com muita dificuldade, mas todo mundo hoje já tá de maior, todo mundo tá adulto, criado. E como que foi essa vida lá na sua casa? Com 6 filhos, você é a mais velha, você tendo que assumir algumas responsabilidades. Conta pra gente aí, como que foi essa vivência lá na sua casa? Vocês são da onde? A gente é nordestino, a gente é de Altamira, Maranhão. E daí não foi nada fácil. Essa região já é uma região muito pobre, né? Muito pobre. Então, assim, a gente passou muita dificuldade ao ponto de dividir um ovo para 6 pessoas. Então, assim, foi muito difícil, mas minha mãe nunca deixou passar fome, né? Ela sempre trabalhou, ela sempre lutou. Meus avós também foram uma rede de apoio para ela. Então, não foi nada fácil. Até que um dia ela decidiu vir para o Mato Grosso, falou, olha, cansei de ver meus filhos assim, eu tenho que dar um jeito. Ela veio para cá, começou a trabalhar e disse, olha, aqui eu consigo dar uma vida melhor para meus filhos. Voltou e trouxe todo mundo para o Mato Grosso. A gente foi para Querência, desde 2010. Então, em 2010 até 2020, eu vivi em Querência. Ela trouxe todo mundo. E aí você trabalhava fora? Sempre trabalhei fora, desde muito nova, acho que desde os 11 anos de idade. Eu lembro que lá no Nordeste a gente trabalhava, na época eu muito novinha, eu tinha que trabalhar limpando casa para os outros. Na época eu ganhava o quê? R$20, R$50 e era um dinheiro, né? Tipo assim, hoje não vale nada quase, mas naquela época era porque eu pensava assim, eu sou a filha mais velha, né? Eu já tinha que cuidar dos meus irmãos, estudar, cuidar. E minha mãe, vendo toda a garra dela, o sofrimento, eu falava, eu tinha que procurar um jeito para que eu livrasse a minha despesa e ajudasse ela. Então, assim, se era 20 ou se era 30, eu já tirava o material da escola, eu já tirava o chinelo para usar e ela já não precisava se preocupar comigo. Eu já era um gasto a menos, então sempre tive que trabalhar desde muito cedo. E aí você engravidou, sem planejar, e aí foi morar sozinho ou foi morar com o pai da sua filha? Do início eu fiquei assim, porque como eu vim de uma mãe de 6 filhos e solteira, eu idealizava a família perfeita, me cobrava muito, eu falava, no dia que eu tiver um filho eu vou ter que criar com o pai da minha filha, e muitas
mulheres eu acho que passa por isso hoje, o fato de, como eu não fui criada com o pai, eu sou obrigada a casar com o marido, com o pai do filho e viver algumas situações que não são boas por causa disso. Minha mãe, eu engravidei, minha mãe chegou para mim e falou assim: você não é obrigada a casar. Se você quiser ficar aqui, você fica, a gente vai se virar, você não é obrigada. Eu falei: não, mas eu vou tentar. A gente tentou, passou um bom tempo junto, mas não deu certo. A gente separou. Hoje eu sou casada com outra pessoa, não com o pai da minha filha, vivo bem, graças a Deus. Mas eu casei recente, vai fazer um ano ainda, né? Só que antes foi muito sofrido. Então eu tive que ter uma responsabilidade muito grande, eu tive que ter um pensamento muito forte para que a dor da falta do meu pai não atingisse a dor que a minha filha pudesse sentir do pai dela. Então eu sempre conversei muito com ele, falei: olha, para ser pai você não precisa estar junto comigo. Você pode ser um pai excelente separado de mim, né? E assim, e hoje a gente tem uma convivência muito boa. A minha filha até fala assim: meu pai e minha mãe são os melhores amigos, porque a gente sempre lutou para isso, para ela ver isso, para ela ver que ela não é obrigada a ficar em uma relação infeliz, ela não é obrigada a fazer nada, ela tem que ser feliz do jeito que ela acha que tem que ser e que os pais podem ser amigos separados. Você me comentou que você teve que deixar a tua filha um tempo com a tua mãe. Como que foi essa experiência? Olha, ruim, muito ruim. Porque assim, vou explicar bem para você entender. Quando eu casei com o pai da minha filha, a gente passou um tempo e não deu certo. E daí, a gente passou um ano e meio separado, mais ou menos, e a gente resolveu voltar. E eu voltei pelo fato, eu vou tentar mais uma vez, né, a minha família, não sei. Aí eu vim embora para Agoboa em 2020. Aí eu conheci a Gobô e eu sinto uma paz muito grande nessa cidade. Eu acho que ela é muito organizada, ela é muito quieta e eu, de alguma forma, sinto que aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou construir a minha primeira casa, que eu ainda não tenho casa. É aqui que eu arrumei um serviço que eu gosto, que eu amo, né? Então, assim, aí a gente separou, eu vim morar aqui, a gente separou, não deu certo. E daí eu olhei para lá, olhei pro outro, falei: gente, eu não tenho ninguém aqui. Eu não tenho nenhuma rede de apoio, que eu me desesperei. Aí eu cheguei aqui na Mira e falei: Mira, olha, eu separei do pai da minha filha, eu não sei o que eu faço, eu quero ir embora para Querência. A Mira me deu todo o suporte, falou: olha, vai, faz o que você achar que tem que fazer, as portas estão sempre abertas. E eu fui. Só que quando eu cheguei lá, não era aquilo que eu esperava ser. E daí eu pensei: eu vou voltar, eu vou deixar minha filha aqui, eu vou voltar, eu vou trabalhar muito, eu vou conseguir uma estrutura melhor e depois eu busco ela. Só que passou-se quase 3 anos, foi 2 anos e pouquinho ela com a minha mãe. Tinha dias assim que eu sentia o cheiro dela na casa, eu falava: mãe, eu não aguento mais, eu tô sentindo o cheiro da Emanuela, tá ruim demais, é muito ruim ficar longe do filho. Só que graças a Deus, Deus colocou uma pessoa boa na minha vida e hoje eu consegui trazer, ela tá morando comigo agora, graças a Deus. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa com uma porcentagem de realização maior com a minha filha aqui perto. Nesses 6 anos aqui de trabalho, você foi uma mulher transformada. Sim. A Herô de 2020 para a Herô de 2026 é completamente diferente. Isso é verdade. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. O que te fez mudar? A vontade de ser melhor para trazer a minha filha foi um ponto muito forte. E o ambiente ele molda as pessoas. Quando eu entendi isso, eu comecei a transformação. Quando eu entendi que a roupa identificava, quando eu entendi que o ambiente identificava e quando eu fui para a Concept. Quando eu fui passar a ser vendedora da Concept, que antes eu não era gerente, eu olhava para mim e falava: essa imagem não é o que eu quero passar para meus clientes, eu tenho que modificar aqui. Aí eu falava, eu gaguejava, eu não sabia gravar um vídeo, não, calma, eu tenho que melhorar nisso. Eu ficava na frente do espelho treinando, aí eu comecei a buscar mais cursos e fui me transformando, assim, sabe? Aí ambientes, quando eu ia para um lugar e eu ficava pensando: olha,
aqui, se as pessoas me verem aqui, elas vão dizer assim, uai, a gerente da Concept aqui? Não, aqui não é o lugar. E automaticamente, quando você muda esse ecossistema, você muda totalmente. E a gente não vai percebendo até o ponto de uma pessoa chegar, nossa, Herô, você tá muito mudada. E isso é muito gratificante. Você viu quanta história que nós já passamos essa semana. E a história da Herô é mais uma que a gente mostra a evolução, a decisão, a atitude. Ju, e aí nessa história vem você que conecta. Você não é mãe, mas você escuta histórias de mãe, estudou para isso. Todos os dias. O que você faz? Qual que é a sua profissão hoje? E o que você fala sobre essa história da Herô para conectar com quem vai nos assistir? Gente, boa tarde. Eu sou a Júlia, como já me apresentei anteriormente. Eu sou psicanalista, sou terapeuta, tenho formação de hipnoterapia, tenho formação de perícia em linguagem corporal e facial, tenho formação de psicoterapia e, além disso, de coaching integral sistêmico pela Febracis, a maior escola de negócios da América Latina. Atuo hoje apenas como coach, não atuo como terapeuta mais. Por quê, né? Porque o coaching, para mim, com os meus valores, com a minha visão de vida, é uma metodologia que traz muito mais resultado do que outras. Não excluo de jeito nenhum a psicologia, a psicanálise, nem nada do tipo, mas para mim, como pessoa e como profissional, eu me identifico muito mais com essa ferramenta, né? E assim, ouvindo a sua história, eu quero te parabenizar, porque realmente você sair desse meio, ele é importante, né? E eu queria até te fazer uma pergunta, para a gente poder fazer essa conexão. Como você acha que seria a sua vida se você tivesse continuado lá? Tendo em vista que, deixa eu só dar uma contextualizada, era no interior, uma cidade muito desafiadora, com muita dificuldade. Gente, ela dividiu um ovo com 7 pessoas. 6 irmãos, mas tem a mãe. 7 pessoas. E isso tudo gera memórias, sim. Isso gera crenças. Todas essas situações que a gente passa gera crenças. Então, se você estivesse lá, a gente não tem como saber exatamente, sim. Mas como você acha que seria a sua vida? Ruim. Porque eu estaria empacada lá, porque é uma cidadezinha pequenininha, onde não tem muita estrutura, não tem muita oportunidade de evolução, nem de estudo. Para tudo você tem que sair para outra cidade, sair para outro lugar. Lá não tem muita oportunidade, não. Inclusive, todas as pessoas de lá vêm trabalhar fora, em outro estado, porque não tem oportunidade. Sim. Então, assim, se eu estivesse lá hoje, eu não seria nem um terço do terço da pessoa que eu sou hoje. É isso. E quando a gente fala sobre evolução e sobre toda essa mudança de vida, é sobre decisão. A gente precisa decidir sair desse lugar, né, Miriam? E quando eu falo sair desse lugar, não é só fisicamente. É sair desse lugar de vou usar um termo, né, mas de vítima da nossa própria história. E quando a gente usa isso, as pessoas falam, mas peraí, você tá falando que eu sou vítima? Você não sabe o que me aconteceu? Você não sabe da minha história? Uhum. E ok, de fato, tem muitas histórias que eu não vou saber, mas você tem 2 opções. Ou você continua sendo uma vítima da sua história e continua vivendo tudo aquilo, ou você decide falar, esse ciclo se encerra aqui e o que eu preciso fazer de diferente para isso. Então, é isso que diferencia o joio do trigo. Quem decide. Então, quem decide ter uma vida diferente e pagar o preço pela sua própria mudança, porque pagar o preço não é só financeiro. O financeiro é o último. Sim. É pagar o preço de desconforto, de você precisar sair da sua zona de conforto, que por mais desconfortável que fosse, era a sua zona de conforto. De ficar longe da sua filha por um tempo, mas você colocou um prazo nesse tempo, né? E eu acho isso muito importante, porque você estava numa situação sem saída. Ou você saía dali para você tirar a sua filha dali e quebrar um ciclo, ou você não tinha outra escolha, ou você continuava vivendo daquela vida. Exatamente. Então, é a decisão, sabe? E colocar prazo. Então tá, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou ficar quanto tempo fazendo isso? Eu vou viver durante quanto tempo para isso acontecer? E não negociar com você mesmo. Porque o que eu mais vejo é as pessoas vão lá, colocam meta, colocam objetivos, tem um sonho, chega perto, ela vai lá e negocia com ela mesma. Eu quero um avião.
Aí ela chega lá no BID, não, mas o carro já tá bom. Não quero mais o avião, não. Então, assim, não negocia com você. Se é desenvolvimento que você quer, não negocia com você. Gente, eu falo, eu não posso ver um curso que eu tô fazendo. Eu não posso ver um curso que eu tô fazendo. Tudo quanto é... mas é porque... Gente, mas eu não sei. Vai que eu tô ali e eu tenho a oportunidade de me desenvolver mais. E é uma ficha que caiu. O que a Ero falou faz muito sentido. Eu também gosto muito de curso e de buscar conhecimento. Enquanto a gente perde muito tempo correndo feed e vendo stories, vendo um monte de coisa, se você busca um curso de aperfeiçoamento, você sai diferente. E o que a Ero falou do ambiente? Sentar na mesa certa faz toda a diferença. E às vezes num curso desse, você passa 3 dias lá e em 10 minutos você cai uma ficha que fala, caraca, que muda isso, a sua vida, né? por completo. Então, eu vejo muito isso. Nós contamos muitas histórias essa semana de mães que tiveram essa evolução, essa decisão, esse propósito, sabe? E aí hoje eu quis trazer você para realmente pensar sobre isso. Você acha realmente que as mães, as pessoas são produto do meio? Que essa decisão da Ero ter saído de lá foi uma decisão, beleza, mas quem se cria numa favela e fica ali e vai continuar sendo aquilo ali. Agora, se a pessoa sai dali, ela vai para um outro lugar e senta com pessoas diferentes, convive com pessoas diferentes, muda essa pessoa? Muda, mas a gente tem uma questão de caráter. Então, assim, não é porque uma pessoa passou dificuldades na vida que ela tem um desvio de caráter. Porém, existem pessoas que passaram dificuldades e têm um desvio de caráter. A gente precisa entender, essa pessoa ela tem ou não um desvio de caráter? Vamos trabalhar com o fato de não ter, nesse cenário de não ter. Tá, a pessoa ela não tem um desvio de caráter. Então, ela olha para aquela situação dela e aí ela vem aquele desejo de querer mais. Então, ela vai e ela encara aquilo. E aí, assim, vem é tudo de como ela foi criada, como ela foi incentivada, o que ela ouviu, o que ela viu, aquilo que ela sentiu. Então, ela trouxe uma coisa que é bem interessante. Eu vi a minha mãe com muita vontade, com muita garra. Então, ela viu algo, ela falou, opa, peraí, eu posso sair disso aqui também. Agora, é diferente de uma pessoa que está passando por dificuldade, mas está vendo o pai e a mãe sem fazer nada, esperando cair do céu. Entende? Então ela trouxe essa garra dessas experiências que ela teve e trouxe, falou, eu quero mudar de vida. E foi para essa mudança. Por mais que ela não tivesse 1/3 do que ela falou que mudou aqui, ela tem um ponto, caráter. Entende? Então isso contribui muito para essa mudança como um todo. E sim, o meio, ele sempre vence. Se você andar com 5 bilionários, você será a sexta. Você acredita que as mulheres, as mães, elas carregam um peso um fardo muito pesado? Elas têm que dar certo, elas têm que criar o filho certo, a responsabilidade da família dela. O que traz? Qual que é a emoção que as mães sentem e como que a gente pode conduzir isso? Porque muitas mães não têm essa força toda, né? E aí vem a depressão, a ansiedade, o estresse, burnout. Então, Miriam, eu acredito sim que as mães carregam todo esse peso, toda essa dor, eu sempre escuto, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu entendo essa fala, né? Eu vejo, eu não sou mãe, mas eu vejo mães todos os dias, eu estou com mães todos os dias, e eu entendo quando trazem esse ponto. E eu vejo que isso é uma questão de repetição de ciclo. Então, vamos olhar lá atrás. Se eu via minha mãe ser uma mulher muito fazedora, então ela provia a casa, ela resolvia, ela acontecia. Qual que é a tendência de eu viver? Levando em consideração que a gente acabou de falar, a gente é um produto do meio. Então, o que eu vou ser condicionada? E aí, um grande ponto que hoje a gente vê falando muito, né, que o problema do mundo é a paternidade. Eu não concordo. Não estou defendendo os homens, tá, gente? Mas eu acredito que
a partir do momento que a gente tem uma mãe bem posicionada, nós temos filhos bem posicionados. Então, você vê que não é necessariamente o problema de um, é uma coisa que vem acontecendo recorrentemente. Ah, Júlia, mas cadê o homem, o marido dessa casa? Pois é, vamos lá olhar para a mãe dele. Como é que ele condicionou aquele pai que hoje é pai, aquele homem que hoje é pai, a ser ou não presente dentro da vida dos filhos ou dentro do casamento? Então eu acho que é uma coisa que vem passando e vem trazendo muitos prejuízos, entende? Entendi. Quais são os erros, então, pensando nisso, quais são os erros que as mães cometem consigo mesmas nessa tentativa de ser super-herói, de fazer tudo? Buscar fora o que ela tem que dar para ela. Então ela vai lá, ela se sobrecarrega, ela é a Mulher Maravilha, eu faço, eu aconteço, se eu tiver eu faço chover canivete. Mas eu tô buscando, na verdade, um parabéns. Nossa, como você é boa. Entende? Um dos vários exemplos, pode ser várias coisas, mas estou usando esse ponto da aprovação como exemplo. Uhum. Então, ela busca fora aquilo que ela tem que dar para ela. Então, é ela que tem que se aprovar. É ela que tem que se limitar. Então, assim, eu vou até aqui, a partir daqui é inegociável. Isso aqui é o meu bem-estar, isso aqui é a minha saúde mental, isso aqui, entende? Uhum. E não negociar consigo mesma. Então é buscar fora o que na verdade é ela que tem que dar para si mesma. E eu vivi isso quando as pessoas, a maioria das pessoas sabiam que eu tinha deixado a minha filha. Nossa, que julgamento. O povo julgava, ai que eu nunca faria isso, ai que eu nunca. Eu falava, você não faria não? Não. Que bom, eu tive que fazer e eu tenho uma meta e até eu alcançar, eu tenho que deixar lá. Sim. Mas o julgamento, imagina se eu tivesse que me cobrar tanto ouvindo os outros. E o ponto aí é nem você dar... Lógico, são pessoas inevitáveis, tem gente que é inevitável, chega em você e fala. Mas assim, é evitar você até mesmo se alimentar daquilo. Porque, gente, tem gente que procura. O que você tá achando do que eu tô fazendo? Entendeu? Você tá dando pra pessoa a faca e o queijo na mão. E aí é uma história de vida dela. É uma percepção de mundo dela. É dela aquilo. Não é o nosso. momento que ela tá vivenciando, né? A gente só enxerga o mundo de acordo com os olhos que a gente tem. É de acordo com as minhas vivências. Sim. Então, tudo que me incomoda ou tudo aquilo que eu gosto fala sobre mim, não fala sobre o outro. Vamos trazer isso para as mães, tá? Então, me incomoda alguma coisa, porque tem atritos de mãe e filho, mãe e filha. Por que dá tanto atrito entre mãe e filhos, independente se é menina ou menino, que tem, às vezes, até aquele ciúme, gera aquele medo de ser substituída ou da incompreensão, até por parte do filho. Uhum. Quantas vezes o filho ele não consegue perceber o esforço que a mãe fez e dedicou na vida e simplesmente passa, e isso a mãe acaba sendo cobrada. Eu acho assim, é uma faca de dois gumes. É uma mãe que está buscando um reconhecimento de tudo que eu fiz. Poxa, eu sempre estive aqui. Ok, você fez muito, você sempre esteve aqui, mas teve coisas que para a criança também faltou e que em algum ponto ela sentiu. Uhum. Então eu acredito que tem muito essa troca, sabe? De eu estou ferida, mas eu também feri, Sim. sabe? Sim. E aí o porquê que dá tantos atritos? Primeiro porque você ensinou exatamente ele de forma inconsciente quais são seus gatilhos emocionais e eles alimentam isso em você. E da mesma forma ele sabe quais são os gatilhos emocionais dele e você de certa forma alimenta do seu filho, entende? Então é uma faca de dois gumes, é um alimentando o outro. Aí eu achei interessante, né, que você trouxe essa parte dos ciúmes. Às vezes tem umas mães que têm medo de serem trocadas e tudo mais. E eu vou usar o exemplo do menino, porque geralmente é mais recorrente do que a mulher com ciúmes da filha menina, né? Geralmente é o pai que tem mais ciúmes da filha menina. A mãe, ela só busca e valida todo esse desejo de o meu filho não me dá atenção, meu filho isso, meu filho aquilo, quando ela não está cheia de si e do próprio casamento.
Então é um convite para aquela mulher olhar para dentro de si e falar: deixa eu abrir essa caixinha aqui, o que tem aqui dentro que eu ainda não tive coragem de mexer e de me encarar e falar: tá, chegou a hora. Porque querendo ou não, a gente terceiriza e nós somos 99% do nosso tempo, Miriam, a gente está vivendo e fazendo e falando o que é nosso inconsciente. É pouco tempo, se eu não me engano, 3 ou 5%, não me recordo exatamente, são ações conscientes. O restante é tudo inconsciente. Então, o ciúme, aquela raiva, aquela rejeição, maioria do tempo é inconsciente. Eu vejo que fiz até a pergunta antes, muda. A minha geração, tipo a da minha mãe, da minha avó, foi um tipo de criação de filhos. A minha já foi outra e a atual já é outra. Muda o formato da educação e a emoção. Como que é isso? Muda o formato da educação, mas a emoção é a mesma. As emoções são as mesmas. Então, a sua mãe se sentiu rejeitada, provavelmente ela vai ensinar esse mesmo padrão para você, você também vai se sentir rejeitado. Só que cada geração tem uma lapidação, né? E eu vejo que hoje a gente está vivendo uma geração que tem procurado muito autoconhecimento. Graças a Deus, né, gente? Acho que as nossas próximas gerações agradecem. Já vão estar mais tranquilos. Com certeza. Então, muda uma coisa ou outra, então, limite, essa dificuldade de falar não, ou dificuldade de falar sim, rigidez ou não, mas as emoções. Eu vejo que os padrões, eles se repetem claramente. E a gente veste uma máscara, né? Todos nós temos uma máscara. A máscara da Miriam aqui na Modelar é uma, a máscara lá em casa é outra, a máscara da mãe, enfim. E essa situação de se sentir culpada, creio que todas as mães se sentem assim. Eu trabalhei muito, com certeza trago essa culpa também de não ter feito, de repente, tudo que eu deveria, ou como eu gostaria hoje, ou pela imaturidade e compreensão. Mas é difícil você entender, no meu caso, que chegou a hora de liberar, a vida deles, seguem o percurso deles. Então, e eu demorei muito para conseguir entender que eu não tenho mais, meus filhos já não são meus há muito tempo, né? E você sabe o que eu acho interessante, por exemplo, nesse caso, né, você me trouxe um ponto bem legal. Eu passei muito tempo me sentindo culpada, vivi com muitas coisas e chegou um momento que eu precisei liberá-los para a vida, né? E que bom! Mas você sabe qual que é a melhor forma, Miriam, da gente consertar, mesmo quando a gente libera os nossos filhos, olhando para dentro da gente? É quando por exemplo, eu sou casada hoje, já tenho um tempo de casada, não moro na mesma cidade da minha mãe e não me enche o peito mais de alegria do que eu ver ela se cuidando, do que eu ver ela viajando, do que eu ver ela fazendo um curso de autoconhecimento, do que eu ver ela fazendo uma pós-graduação, do que ela fala: nossa, tomei consciência disso. Esses dias atrás ela virou pra mim e falou bem assim: minha filha, tem uma coisa que você quer me falar que você não me falou? Fala aí, tá tudo bem, joga pra fora, tá tudo certo. E eu falei pra ela: olha, mãe, tais e tais situações, eu no meu coach, né, que eu também faço o meu coach, tomei consciência de situações que eu nem tinha tomado consciência, que tinha me machucado, mas que tinha se tornado uma ferida. E aí a gente conversou e tal. Aí ela falou: tem mais alguma coisa? E aí ela foi, me pediu desculpas, sabe, esse reconhecimento. Porque às vezes, o que o filho busca? Ele não busca a solução. A solução ele tem, ele é adulto. Ele busca o reconhecimento. Porque dentro de você sempre vai ter uma Miriam pequenininha. Sim. Que se o seu pai ou a sua mãe em algum momento chegar em você e falar assim: olha, minha filha, me perdoa. Ok, você já resolveu, mas aquilo ali vai mudar a sua vida. E eu acho que isso com os filhos é muito necessário também, sabe? Eu acho que é um divisor de águas. Isso aí. Interessante, né, Ero? Muito interessante. Um aprendizado aqui, esse tempo nosso de bate-papo, nos trouxe à mesa algo que a gente pode curar, pode transformar, pode se conectar, pode
perdoar, pedir perdão. Eu quero dizer que se você tem problemas, tem muitas pessoas que têm problema. Mas se você ficar só focada no problema, ele não vai se solucionar. E eu entendi também que tudo passa. Tudo passa. Eu tô com um problemão. Esse problemão pode ser um problemão para a vida inteira ou um problema que vai se resumindo. Eu posso ver o copo meio cheio ou meio vazio. Como eu vou enxergar isso depende de mim, depende de você. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou deixando de fazer coisas? É minha responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Por ações ou omissões, seu resultado é esse. Isso, se eu não decidir, também é uma decisão. Eu não decidir mudar de vida é uma decisão. Você está decidindo. Eu não decidir fazer com que a minha vida, a vida dos meus, seja transformada, é uma decisão. Com certeza. E nada melhor do que a gente encerrar esse episódio falando que tudo tem conserto, tudo passa. Com certeza. Então eu quero pedir para você olhar primeiro para tua mãe, agradecer a vida dela, o tempo, né? E para tua filha e também para as mães que vão assistir. Dê um recadinho para elas sobre isso que talvez elas possam estar vivendo. Olha, para minha mãe, eu só tenho a agradecer pela garra e a força e os ensinamentos. Eu aprendi muito com ela. Eu aprendi a ser forte, aprendi a não desistir e aprendi a ser uma boa mãe. Para minha filha, eu digo que ela também vai aprender, porque como é de geração a geração, né, é isso que eu vou ensinar para ela. E para as mães, às vezes quando você acha que está perdido, é só o recomeço. E para aquelas que pensam em ser mãe, eu sempre falo para as minhas amigas o seguinte: se prepara, busca mais conhecimento, busca mais de si. Por quê? Porque o filho é da mãe. Nós mulheres temos que, quando é planejado, a gente tem que ter o filho quando a gente acha que está preparado, porque o filho ele é sempre da mãe. Ele pode ter 50 anos, se a mãe estiver viva, ele ainda é da mãe, porque a gente dá a vida, né, pelo filho. E ser mãe é uma sensação e uma experiência inexplicável. Você ganha forças de onde eu nem sei que eu tinha. Nem sabia que eu tinha tanta força, tanta capacidade. E quando eu olho para o lado, eu falo, opa, eu sou mãe, eu tenho alguém que precisa e depende de mim até a fase adulta, né? Que depois eles voam, a gente sabe disso. Então a gente cria força de onde a gente não tem. Quando nasce um filho, ali também nasce uma mãe. Muito obrigada, Ero. Parabéns por ser essa super mãe, essa super mulher que transformou sua vida e vai transformar. Parabéns. Obrigada. Júlia, você então quero que fale com a sua mãe, né? Mande um recadinho para sua mãe, mas para todas as mães que podem ter a vida transformada, que podem ter a vida com uma mudança através do propósito que a pessoa quiser. Por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a minha mãe por ter me criado com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado. Eu sou realmente o fruto do meio, né? E eu realmente vi ela com muita disposição, com muita força, com muita vontade. E sei que hoje vivo os resultados porque tive essa visão e essa vivência que ela me passou. E para as mamães, eu quero fazer um desafio para elas, né? Perdoarem as suas mães, porque em algum momento a gente sabe que elas falharam, querendo acertar, mas falharam. Então perdoem e peçam perdão também para os filhos de vocês. Que em algum momento você tentando acertar, por mais que a sua intenção seja melhor, em algum momento essa pessoa ela também sentiu, essa criança também sentiu. Então não importa se é criança, se é adulto, se é adolescente, só vai lá, pede perdão, tá? E perdoe.
quem já te machucou, o perdão ele liberta, né, Mira? Liberta. Liberta em mim. Muito obrigada, Obrigada a você parabéns pelo pelo convite. trabalho. Nós vamos deixar o contato da doutora aqui para depois, se alguém quiser falar com ela, trocar alguma, marcar um horário, fazer certeza. alguma consulta com ela.